costumo dizer que o processo criativo, né, assim, a construção criativa, ela é um músculo. Olha, essa tua fala não é uma fala de uma adulta saudável aí, é muito mais o papel da voz crítica que tá comunicando, assim. Então, como uma adulta saudável diria isso? Reformule essa frase como uma adulta saudável. E a gente viu muito constantemente, assim, nas palestras, provocações no sentido de pegar expressões que são expressões que muitas vezes a gente não para pra pensar e que a gente repete várias vezes e construir novas reflexões e novas narrativas a partir disso, né? Você está no Pode Sentir. Eu sou a Lê Canuto, ativadora de comportamentos para performance. E a convidada que eu vou trazer aqui para conversar com a gente, que já está aqui com a gente, ela é expert em narrativa. E para mim, esse negócio de narrativa, gente, é um desafio. Eu aprendo todo dia com ela. Então, vamos ver como que as diferentes perspectivas do que a gente fala, do que a gente escreve, do que a gente expressa, podem criar diferentes histórias com diferentes sentimentos e diferentes emoções. Você está no Pode Sentir. Eu sou a Lê Canuto, ativadora de comportamentos para performance. E esse podcast existe, gente, porque eu realmente acredito que o que você sente não é um problema, é um recurso. Cada episódio a gente vai pegar aqui um sentimento, colocar ele na mesa e descobrir o que nós estamos tentando mover com esse sentimento, essa emoção acontecendo dentro da gente. Então, aqui está autorizado, você pode sentir e você pode fazer alguma coisa com isso que você está sentindo. Bora lá? Então, o sentimento do dia de hoje é a admiração, mas não aquela admiração deslumbrada. Sabe aquela admiração que traz com ela um apertinho? Porque é aquela admiração de alguém que faz alguma coisa com tanta facilidade, aonde você tem tanta dificuldade que você fala, nossa, como eu queria isso para mim e como isso é desafiador. Então, eu admiro ao mesmo tempo, me angustio, porque nos sentimentos e nas emoções as coisas acontecem assim. Duas coisas totalmente diferentes podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente. E a convidada que eu vou trazer aqui para conversar com a gente, que já está aqui com a gente, ela é expert em narrativa. E para mim, esse negócio de narrativa, gente, é um desafio. Eu aprendo todo dia com ela. Então, tem uma admiração junto com uma angústia, principalmente quando a gente está fazendo coisas juntas, que eu falo, como assim? Isso já saiu? Eu não consegui nem alcançar ainda. Então, vamos ver como que as diferentes perspectivas do que a gente fala, do que a gente escreve, do que a gente expressa, podem criar diferentes histórias com diferentes sentimentos e diferentes emoções. Então, no episódio de hoje, vamos explorar aqui com a Tainá. Tainá Veras, ela é comunicóloga, especialista em narrativa, facilitadora, escritora de poesia. Inclusive, vamos falar para ela falar uma poesia para gente no final? Acho que é uma boa ideia, hein? E eu poderia ficar listando aqui tudo que ela tem de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. A pessoa, inclusive, fez mestrado com doutorado. Bem, vocês vão conhecer. E chegar à conclusão do que eu estou falando. É uma pessoa que escolheu trabalhar com o que muita gente finge que não importa no mundo corporativo, mas que na dimensão humana faz toda a diferença, a comunicação. Mas não uma comunicação tradicional, com criatividade, com história, com símbolo, com metáfora, né? Ela faz disso um processo de aprendizagem e ensina, né, de uma forma inovadora, como que a gente pode fazer tudo isso para nós, para os nossos times, para os nossos negócios. Então, com vocês aqui, Tainá, já falei um pouco de você, né? Agora você complementa. Um pouco muito de mim, né? Oi, Ale, Oi. muito feliz de estar aqui com você, é sempre um prazer falar contigo, né? Duplar contigo aí em vários projetos e ainda mais falando de um tema que eu amo tanto, que é comunicação, narrativa e vamos juntas. É que a gente quase não fala, né? O tempo inteiro, né? Tagarelas. Uma alma tagarela, eu costumo dizer que eu sou sempre uma alma tagarela, então estamos junto com outras tagarelas, é muito bom. Eu quero te pedir para começar aqui fazendo um recorte. Por que que a gente olha para a narrativa e às vezes para algumas pessoas é tão fácil, para outras pessoas é tão desafiador?
Olha, eu costumo dizer que o processo criativo, né, assim, a construção criativa, ela é um músculo, na verdade, né? A gente tem que estar sempre estimulando. E como é que a gente estimula esse músculo? A gente estimula esse músculo com um repertório, né? E a partir do repertório que a gente constrói, a gente vai fazendo combinações desse repertório para chegar num resultado, assim. Então, eu acredito que a facilidade ou a dificuldade, né, de construir narrativa tem a ver com a tua disposição para exercitar esse músculo criativo, né, o repertório que você constrói tanto de uma forma intencional, né, quando você olha para as questões, quanto de uma maneira aberta, ou seja, né, tá ligado nas referências, nos estímulos, nas possibilidades artísticas, culturais, no que as pessoas falam, né? E a partir disso exercitar as melhores combinações, né? Então, como é que você olha para uma questão e combina com outra que a princípio não tem, às vezes, tanta conexão, né? E faz essa ponte. E aí tem pessoas que treinam mais isso desde pequenas, assim, e com repertório, com o caminho que escolhem trilhar, e outras pessoas, às vezes, que treinam menos, né? Mas a meu ver, é uma habilidade que a gente consegue, de fato, exercitar, desenvolver. Agora, se fala muito de storytelling, né? Qual que é a diferença, onde isso se encontra, né? Narrativa não é storytelling bonito. Qual é o recorte sobre essa relação entre narrativa e storytelling? Então, a expressão storytelling, né, tem a ver com a ideia de contar histórias, né? Mas eu sempre costumo dizer, assim, que um olhar de contação de história, ele costuma muitas vezes estar muito associado a algo que aconteceu e que tem um começo, meio e fim, e que tem um conflito e uma tensão, né? As pessoas tendem a associar essa questão da história com um fato que aconteceu com elas, assim. Quando a gente olha para a narrativa em si, para a estrutura narrativa, a gente não está olhando só para o conflito, para a tensão, né, para o que de fato aconteceu, mas a gente está olhando para o encadeamento, né, das ideias, né, dentro de uma lógica, assim. Então, toda vez que a gente se comunica, né, que a gente encadeia ideias de alguma forma, a gente está usando uma estrutura que de uma maneira ou outra é uma estrutura para narrar algo, né? Uma estrutura narrativa, assim. Então eu costumo dizer, assim, que né, o olhar para as histórias ensina a gente não só a ter uma perspectiva, de fato, de como contar algo e de como ter uma tensão e como olhar para um conflito, mas ensina a gente também a fazer esse exercício de conectar as coisas, né? Que no fundo é um exercício criativo, como eu falei, né? Criatividade para mim tem muito a ver com combinação, né? Então esse encadeamento é super importante quando a gente fala, né, de construção narrativa, e importante tanto para pessoas aí, né, em profissões diferentes, né, quanto para líderes, quanto para palestrantes, apresentadores, né, e por aí vai. Agora, quando a gente fala de encadeamento, né, falando de encadeamento e narrativa, faz sentido, então, pensar que a forma como a gente encadeia uma expressão de algo que a gente está sentindo pode afetar o que a gente está sentindo, ou até o efeito no outro. O encadeamento de uma expressão que eu vou falar para alguém, de uma afirmação, uma pergunta, uma história que eu vou também estruturar para contar o que aconteceu comigo, pode disparar diferentes gatilhos emocionais, sentimentos diferentes nas pessoas. Completamente, né? A gente... Tem alguma história disso, assim, que tu já viu acontecer? Olha, assim, a gente tem, né, vários estudos aí na área da psicologia e de comportamento, né, que mostram que a maneira como a gente fala e se expressa, né, e como as outras pessoas se expressam, manda mensagens aí pro nosso cérebro direcionando, né? Então, assim, o que eu consigo pensar de bate-pronto,
Eu não sou psicóloga, né? Mas como alguém que é terapeutizada, né? Que faz terapia há muito tempo, um exercício que é muito comum, por exemplo, né? Nos consultórios de terapia é quando você fala alguma coisa e aí a tua terapeuta, teu terapeuta te provoca no sentido de, olha, essa tua fala, né? Minha terapeuta faz muito isso comigo. Olha, essa tua fala não é uma fala de uma adulta saudável aí, é muito mais o papel da voz crítica que tá comunicando, assim. Então, como uma adulta saudável diria isso? Reformule essa frase como uma adulta saudável. E aí você manda uma mensagem pro teu cérebro quando você faz esse exercício de mudar, né, a perspectiva e a narrativa. Uma então, autoadultização instantânea. Sim, então tem Boa. uma perspectiva dessa. E uma outra coisa que me vem também é o quanto a gente muitas vezes se apega, né, a estruturas a frases e a expressões, né, que muitas vezes mandam uma mensagem já muito batida, né? Então, a gente teve recentemente, né, nós duas, por exemplo, no São Paulo Innovation Week, que foi um grande evento de inovação. E eu gosto muito mais de gente do que de tecnologia, ainda bem, né? E a gente viu muito constantemente, assim, nas palestras, provocações no sentido de pegar expressões, que são expressões que muitas vezes a gente não para pensar e que a gente repete várias vezes, e construir novas reflexões e novas narrativas a partir disso, né? Por exemplo, Fabrício Carpinejar trouxe uma palestra incrível, em que ele falou muito sobre a inteireza do ser humano, né? Sobre estar inteiro, estar presente nas coisas. E aí ele fez uma provocação, né? Perguntando para as pessoas: levante o braço direito. Quem aqui já foi chamado de braço direito de alguém? Então, ele usou uma construção ali, conhecidíssima. E aí, a partir disso, ele fez uma virada, né? Provocando, olha só, né? Imagine toda a sua inteireza reduzida a um braço de alguém. Que orgulho é esse que a gente tem de dizer que é um braço direito de alguém? Que orgulho é esse de ser uma prótese, né? Então, esse tipo de provocação, né, conecta diretamente, né, com o estímulo para o comportamento, né? E é bem importante fazer essa conexão, né? Entender que o que a gente diz tem impacto direto, realmente, em como a gente se comporta e como as outras pessoas se comportam também. E olhando para isso e agora te provocando a olhar para você, qual narrativa você tem sobre os seus sentimentos? Nossa, que pergunta! Tinha que ser a Lê para provocar uma pergunta dessa, assim. Olha, eu acho que é muito difícil escolher uma narrativa sobre sentimento, assim, né? Mas aquela que mais está presente, assim, que se repete mais. Eu acho que é uma narrativa de uma pessoa sensível, assim. O que me vem, né, de narrativa conectada com isso, assim, quando eu tinha... A minha primeira poesia eu escrevi quando eu tinha 9 anos, né? E chama A Menina que Queria Voar, né? Eu tenho isso, inclusive, marcado na parede do meu escritório, assim. E eu acho que a narrativa que me vem sobre sentimento, assim, é essa narrativa dessa menina voadora, assim, dessa menina que olha para a vida com esse olhar sensível e com esse olhar muito, muito conectado aí com, não sei, com um olhar mais fluido das coisas, assim. Acho que eu diria uma narrativa dessa menina voadora, assim. Inclusive, eu tô escrevendo um livro agora, né, de poemas, que o título é Passo a Pássaro, né? Justamente para fazer essa evocação entre essa menina que olha para o chão da infância e, ao mesmo tempo, faz um movimento de sonhar e de abrir essas asas pro que vem e de se libertar de algumas amarras, assim. Acho que eu diria isso. É profundo, hein? E aí, faz sentido pensar que, como tu trouxe do Carpinejar, né? Eu tô ótima para falar o nome das pessoas ultimamente. E que, por exemplo, tu trouxe o recorte da sensível. Quem ouve sensível, às vezes recorta para um lugar comum de frágil,
né, de fraco às vezes e tudo mais. Sensível demais, a gente vê as pessoas falando isso: "Ah, ela é muito sensível, ele é muito sensível", nã como algo pejorativo. E eu acho que uma troca importante falando de narrativa, falando de sentimentos e com essa consciência do que isso gera no outro e isso gera em nós mesmos, faria sentido a gente falar que uma pessoa sensível, pode ser uma pessoa que capta mais o que está acontecendo em volta dela? Para sair desse lugar do frágil, mas de um lugar que dá para a sensibilidade um recorte mais proprietário, assim, sabe? Completamente, assim, eu vejo que a sensibilidade, ela pode ser entendida desse prisma, de fato, de sensível no sentido de sentir mais, ou seja, de estar sintonizada com o que está acontecendo, deixando-se afetar e conectando-se, né, com as pessoas, com os ambientes, com os estímulos. Isso ajuda a ler mais o entorno, E as pessoas, né, o contexto. Exatamente, né, fazendo, né, como dizia Paulo Freire, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, né, então essa sensibilidade tem muito a ver com esse olhar para essa leitura de mundo, né, para essa perspectiva mais atenta, mais curiosa, né, e eu acho que tem uma outra perspectiva também, que é o olhar sensível como um olhar que reconhece que a vulnerabilidade é uma potência em relação à conexão, né? Brené Brown fala muito disso, assim, né? A gente viu Sem também... sentir, não consegue vulnerabilizar. Exatamente, o próprio... No São Paulo Innovation Week, a gente ouviu, né, também Claudio Tebas e Christian Dunker falando sobre essa importância de estar aberto ao risco, né, de estar aberto ao que vem, né, de uma maneira não planejada, e o quanto que a inteligência artificial poda a gente nisso, né, a gente tem refletido muito sobre essa questão de o que a gente perde quando a gente vai direto para a solução e direto para o estímulo muito redondo e muito intencional, né, e muito... já sem muito enquadrado, né, a profundidade das coisas. Exatamente, assim, eu entendo que esse olhar sensível é esse olhar que deixa, né, que se deixa afetar pelo contexto e que busca fazer essa exploração aberta de uma maneira muito mais, primeiro, com muito mais presença, né, porque para você ser sensível, você precisa acionar esse olhar do corpo e com muito mais consciência, né, e muito mais capacidade, de fato, de fazer conexões, né, a poesia vai muito nessa linha, né, de tentar, de alguma forma, abstrair e olhar para o fenômeno de uma outra maneira, né, de dizer diferente aquilo. Eu gosto muito de trazer referências da escrita, né, como alguém que escreve também, e eu gosto muito de um olhar que a Marguerite Duras traz, né, ela tem um livro chamado Escrever, que é um livro que compila ensaios dela, e aí tem um momento em que ela fala dessa questão da escrita, e ela fala assim: escrever, não posso, não podemos, e ainda assim escrevemos. Então, o que é, né, esse movimento da escrita, o movimento do poema, o movimento da criação? É um movimento que lida o tempo inteiro com essa impossibilidade, quer dizer, a gente nunca vai conseguir nomear e direcionar totalmente o que está na nossa cabeça, mas mesmo assim a gente segue tentando diferente, né? A comunicação é esse processo, desiste, né? Nunca desiste, eu gosto muito do olhar do José Luiz Braga, né, de comunicação, que eu carrego comigo na minha formação aí, né, que ele vai dizer que o que é a comunicação? A comunicação é um processo tentativo, né, constante. Eu tô sempre tentando da melhor forma me conectar com a outra pessoa por meio dos códigos que eu uso, ou seja, das estruturas aí narrativas, né, de alguma forma, e por meio das inferências que eu e a outra pessoa fazemos, ou seja, das sacações, das interpretações que a gente tem, né? Então eu gosto muito desse olhar tentativo, e eu acho que é um olhar que se conecta com a sensibilidade, né? Eu sou sensível,
Então eu tento mais, eu me exponho mais ao risco, eu tô mais aberta ao que pode acontecer. E o sentir, né, o sensível ou o sentir o não sensível, que também está sentindo, só não está percebendo, acontece todo no corpo, né? E acho que talvez o corpo, como a gente também ouviu, tem sido o lugar que a gente menos tem ficado, né? Porque a gente está com toda a nossa atenção sequestrada por muitas fontes. Só que só sentir, eu percebo isso trabalhando com desenvolvimento de comportamento, né, dentro das organizações. Só ajudar as pessoas a sentir não é o suficiente. É Elas verdade. precisam nomear. Porque se elas não conectam o que elas estão experimentando fisiologicamente com o entendimento cognitivo, dando um nome para os sentimentos, fica muito difícil. Então, talvez a ficha que cai para mim é que nomear talvez seja o primeiro ato de performance, no sentido Verdade. de o que eu faço melhor com o que eu estou sentindo, né? A primeira coisa é, peraí, que nome que eu posso usar para isso? E o mais interessante é que não tem um nome certo, né? Porque nós duas podemos estar expostas à mesma situação, cada uma está experimentando uma sensação até parecida fisiologicamente, se colocassem a gente numa máquina para escanear, mas a gente pode estar dando significados totalmente diferentes. É Então é verdade. muito louco isso, né? Não basta sentir no corpo, é importante, porque também se a gente tem muita cognição, mas não liga com o que está acontecendo, não completa, né? Então, com uma narrativa interna da nossa conversa com o nosso corpo pode fazer a diferença, né? Sim, inclusive nos estudos de linguagem, né, a gente estuda muito isso, assim, né, de que a gente só consegue assimilar alguma coisa e construir um código comum, né, voltando para a questão da comunicação, ou seja, construir algo que as pessoas consigam de alguma maneira se conectar, se a gente nomeia. Né? Se não nomear, de Fica alguma forma não difícil. existe, né, palpavelmente como compartilhamento. Então, nomear é super importante, de fato, para reconhecer, para que haja esse reconhecimento, para que haja um compartilhamento, porque se eu não tento nomear e não nomeio, como é que eu vou compartilhar isso, né? Isso fica só na dimensão de um conhecimento tácito, né, do corpo e não de um conhecimento explícito, né, como dizem o Nonaki Takeuchi, a gente precisa o tempo inteiro fazer as conversões de conhecimento, né? Então, enquanto eu tô só sentindo, eu tô vivendo só um conhecimento tácito, né, que é meu ali, que é individual, e que no máximo eu vou tentar dividir com alguma outra pessoa. Agora, a partir do, né, por meio do aprendizado, por meio do exemplo, agora, à medida que eu nomeio e que eu compartilho e que eu trago isso para uma narrativa, o que eu tô fazendo? Eu tô explicitando esse conhecimento, né, ou seja, eu tô dizendo, olha, tô transformando isso em algo direcionado, algo compartilhado, algo que pode ser combinado depois com outros conhecimentos e que vai provocar mudança, né? Show. E aí, falando nesse contexto todo, qual foi o sentimento que te trouxe até aqui profissionalmente? Nossa, um sentimento que me trouxe até aqui profissionalmente, eu acho que o que me vem... Uma cena assim, desse Primeiro sentimento. me vem um sentimento muito associado à coragem, assim, porque eu acho que a gente precisa fazer esse movimento o tempo inteiro desse voo, né, como eu disse lá atrás, de se lançar. E esse sentimento, ele te puxou ou ele te empurrou? Eu acho que ele mais me empurrou do que me puxou, mas a gente sempre se sente puxado também, mas assim, eu digo coragem porque... a minha trajetória, né, na área de comunicação é uma trajetória muito diferente de outras pessoas da minha família, né? Eu venho de uma situação de muitos privilégios, né? Eu tenho que reconhecer isso. Mas ao mesmo tempo, assim, a minha família foi para outros caminhos, né? Meus pais, minha mãe, meu pai são bancários, né? Então foram para outro foco. A minha irmã mais nova foi para medicina. Na minha família eu tenho muitos advogados, né? Tenho outras pessoas também da área da saúde. E eu brinco que eu sou meio que essa outra aí. A artista. A artista que sempre foi tagarela e que nunca se viu longe da área de humanas, assim. E que todo dia pensa, né? Tem que ter, de fato, essa coragem para seguir bancando esse olhar sensível, né? Como eu falei, e ao mesmo tempo aplicando isso
né? Tanto com pessoas, quanto com times, com organizações, sem perder essa sensibilidade, porque claro que no corporativo, né, eu passei por muitas experiências já, a gente precisa aprender muitas vezes a dosar isso, né, e a seguir Manejar bem, e né? a seguir uma outra cartilha, uma outra gramática, né, vamos falar assim, uma outra gramática muitas vezes do que de quem a gente é e de como a gente nomeia as coisas, mas eu sempre busco manter essa coragem, né, para seguir acreditando na minha sensibilidade, para seguir acreditando nessa capacidade de fato de olhar para as narrativas, de ser consciente, coerente, né, com aquilo que eu acredito, de estudar muito para fazer a diferença dessa forma, né, e não num lugar mais do mesmo, num lugar raso, né. E nessa trajetória, houve algum momento onde um sentimento mudou a direção de algo importante? Que você estava indo a caminho, né? Na tua trajetória. Ah, sim, eu vejo que em alguns momentos, assim, Qual foi o sentimento o sentimento, acho que um que sentimento de mudou a trajetória? frustração que mudou muito, assim, às vezes que eu vejo de lembrança, porque eu tenho muita dificuldade de encerrar ciclos, assim, na minha vida, né? Eu ia te perguntar, por que que você escolheu essa palavra? Você De já está frustração, respondendo. porque eu tenho muita dificuldade de encerrar ciclos, assim, de fechar movimentos. E eu vejo que, normalmente, quando me veio uma frustração muito grande e um sentimento, assim, de que, nossa, eu fiz tudo que eu podia ter feito e mesmo assim não resolveu, assim, ou eu não tô conseguindo ser, né, eu mesma naquele lugar. Esses dias eu li uma frase, né, uma daquelas frases de internet que tem as que batem mais leve e as que batem mais fundo, né, que dizia assim, né, uma conversa entre dois personagens, né, e um dizia pro outro assim, nossa, não é o máximo ser a gente mesmo? E aí o outro fala, não, é o mínimo. É o mínimo ser a gente mesmo, né? E eu acho que os sentimentos que me moveram foram muito esses sentimentos de frustração, de nossa, acho que eu não tô conseguindo ser eu mesma nesse lugar, não tô conseguindo reconhecer essa identidade, então preciso fazer um movimento que é difícil, abandonar uma versão minha, né, que é difícil, mas que é necessário. O que que você fez concretamente com essa frustração? Olha, acho que um exemplo que me vem, assim, o mais latente é que eu decidi parar o meu doutorado, né? Eu não terminei o meu doutorado, é algo que, de repente, mais para frente pode ser que eu olhe com outros olhos ou não, porque eu entendi que eu estava vivendo um momento emocional, né? Pandemia, em que eu precisava olhar mais para mim mesma, para o que eu queria, me permitir sentir, né, as dinâmicas que eu estava sentindo ali, e entender que, assim, o fato de interromper um doutorado não deslegitimava a minha trajetória até ali e tudo que eu aprendi, Ainda mais tudo que eu fazendo um mestrado apliquei. junto, né? Na verdade, eu fiz o mestrado e emendei o doutorado, né? É. Não foi exatamente junto, assim, mas foi um movimento de entender, de fato, que isso não diminuía tudo que eu já tinha feito até aquele momento, que sim, existia uma frustração de não terminar, mas ao mesmo tempo, naquele momento, não fazia sentido seguir daquela forma e que eu precisava, de fato, reconhecer que aquele ciclo daquele jeito tinha chegado ao fim, quem sabe outro começa de uma outra forma. Eu trazia todos os aprendizados na bagagem, todas as coisas, mas isso não me fazia menos Tainá, né, por não ter um diploma, né, nesse lugar, assim. Eu sigo carregando todas as bagagens e tudo que eu estudei, né, nessa jornada, e honrando aí todas as referências e as pessoas que contribuíram comigo nesse sentido. Muito bom. E a frustração é um sentimento muito comum, né? A gente experimenta a frustração praticamente todos os dias, mas em alguns momentos ela é mais impactante. Eu acredito que de acordo com a expectativa que a gente cria em relação a algo, porque a frustração está diretamente relacionada ao quanto eu criei de expectativa em relação a alguma coisa, que quando eu me deparei com a realidade,
não era aquilo, e aí bate essa frustração que pode ir para um lugar de impotência, né? Por Sim. conta da gente não se sentir, enfim, capaz de lidar com aquilo, ou todas as outras possibilidades de nuance. Mas o que me vem muito forte falando de frustração é que quem está ouvindo a gente, assim, acho que pode fazer um mapeamento das coisas que te frustram recorrentemente, porque a gente também tem isso, né? A gente vai passando por situações que a gente não percebe, só quando a gente tem a intenção de começar a olhar, que são recorrentes, que estão te falando aqui: olha, isso daqui talvez seja algo que não funciona mais. Sinais, né? Sinais. E eu tenho uma hipótese, assim, que normalmente a frustração também está muito conectada com a nossa infantilização. É Um verdade. lugar infantil nosso que não quer lidar com aquela realidade, né? Quantas vezes eu me pego em algumas situações olhando, mas eu não queria que fosse assim. Se eu não queria que fosse assim, não é a Alessandra de 53 anos, né? É a Alessandra de 5, 7, sei lá quanto exatamente, mas que, poxa, será que eu preciso alimentar isso? E o quanto que a narrativa. Muitas vezes a gente se apega numa narrativa de fantasia, de fato, né? Total, Numa é. narrativa não só infantilizada, mas fantasiosa, que não corresponde, né? Eu lembrei que recentemente eu estava com um desafio pessoal grande, né? E aí, compartilhando isso na sessão de terapia, eu falei, nossa. Eu acho que eu não vou dar conta, eu não vou dar conta de bancar, né, a mudança que eu preciso fazer, como que vai ser isso? E aí a minha terapeuta falou pra mim assim, você precisa lembrar que você é mais forte do que a sua fantasia. E aí nesse caso, né, olha só, né, que complexo, que contraditório, né? Eu que sou uma pessoa que crio muito e que viajo muito, às vezes, e fantasio muito, ali naquele momento, a minha narrativa de fantasia não estava me ajudando, assim, porque Podia criar uma fantasia melhor, eu precisava criar uma outra narrativa, né, uma outra perspectiva, um outro olhar, né, tanto para reconhecer que aquela narrativa que estava na minha cabeça não correspondia ao real, quanto também para olhar e falar, não, eu sou capaz, sim, de ter uma narrativa onde eu sou mais forte que isso, onde eu dou conta, onde eu consigo transpassar, né, esse desafio, esse obstáculo. E você que é muito observadora dessas dinâmicas, consegue dizer, na tua opinião, como que a narrativa transforma sentimento em movimento? As perguntas que são... A gente fica igual o meme da Nazaré orientadora, né? Travada nas perguntas. Pedir para colocar na edição, assim, uma tela azul do exato. Windows. Como que a narrativa transforma sentimento em movimento? Me vem umas loucuras, assim, na cabeça, Eu sabe? acho que tem duas coisas aí que me vêm, né? Te ouvindo perguntar sobre isso, assim. A primeira é transformar sentimento em movimento num lugar de convocar um protagonismo, né? Então, eu acho que quando você reconhece um sentimento, você pode reconhecer também, assim, que personagem tá por trás daquilo. Então, pegando o gancho, né, de uma história de ficção, por exemplo, né, quem é esse personagem? Quem é essa personagem? Quem é essa persona, né, como a gente diz no marketing também, que vai fazer essa ação, né, porque a gente sempre diz, né, que qual que é a unidade básica de uma ficção, de uma estrutura ficcional? É a cena, né? O que é uma cena? Uma cena é algo que acontece, uma ação que acontece num determinado tempo e num determinado estado, né? Num determinado espaço, né? Então eu vejo que a forma da narrativa transformar sentimento em movimento é convocando esse protagonismo a agir. Um personagem. Convocando esse protagonista a agir, de fato. Convocando esse protagonista a fazer o movimento que ele precisa fazer para ser protagonista. Ou até parar de fazer esse movimento. Ou parar de fazer, mas que da mesma forma é agir, né? Me veio perguntando a ideia que às vezes eu utilizo para falar das vozes da nossa cabeça, né? Que quando a gente dá nome para
essa narrativa que está acontecendo, fica mais fácil da gente manejar. Acho que é muito a direção do que você está trazendo. Então, de repente, eu estou ali passando por uma situação onde eu percebo um sentimento de medo e eu preciso recrutar coragem. E aí eu tenho em mim uma Mulher Maravilha interna que eu recruto para então agir. Ou até quando eu vejo, por exemplo, uma reclamação, né, me afetando, eu recruto a velha ranzinza que vive em mim para ficar quieta, né? Então, Sim, que protagonistas eu estou recrutando, né? os personagens internos. Que ações essas pessoas podem mobilizar. Nós Então, somos compostos de muitas partes, né? E cada uma conta uma história, gente. inclusive, te ouvindo falar, né? Eu lembrei que também no São Paulo Innovation Week, onde a gente esteve, a gente viu uma palestra incrível da Suzana Herculano, né? Neurocientista. Ai, gente, em que ela fez uma reflexão muito boa, né? Dizendo que o nosso cérebro, ele é como se fosse uma grande pedra, onde dentro dessa pedra existem todas as esculturas possíveis do mundo, assim, né? E como é que a gente ativa, né, o nosso cérebro para construir essas esculturas possíveis do mundo? A gente ativa isso através da nossa flexibilidade e a gente ativa isso, a meu ver, também a partir das narrativas que a gente conta, né? Então, até porque eu acho que a flexibilidade comportamental só é possível quando contada. Quando compartilhada, sim. Nem que seja contada para nós mesmos internamente, assim. Como é que eu me deparo ou como eu aproprio da minha flexibilidade de desenvolver um comportamento ou retrair um comportamento sem me contar um enquadramento disso, sabe? Sim. Fica impossível, assim. Sim, exatamente. E, assim, e o quanto, né, pegando esse teu gancho, a relação entre flexibilidade e narrativa, o quanto que ela é importante para a gente não cair nas histórias únicas, né? Eu gosto muito de um TED da Chimamanda, né, que fala sobre o perigo da história única, né? O quanto que muitas vezes, por conta de um preconceito e por conta dessa falta de flexibilidade e dessa falta de capacidade realmente de enxergar essas pessoas diferentes, né? De enxergar a diferença, a gente segue contando sempre a mesma história única, né? Usando aquela pedra para fazer sempre a mesma escultura, né? Ao invés de potencializar esses recursos e de olhar de outros prismas e de reconhecer que a diversidade é essencial, né? Nesse processo de flexibilidade, né? Sim. E o que você ainda está aprendendo a usar emocionalmente? Nossa, tenho tantas coisas que eu aprendo a usar emocionalmente. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo que é algo que eu trabalho muito, assim, é aprender a usar emocionalmente a minha autocrítica, né? Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma, assim. Insuportável, gente. Muito chata essa parte aí. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma, então, comigo mesma, eu me cobro bastante, né? Eu sempre acho que pode ficar melhor, então o primeiro aprendizado a manejar é, de fato, soltar um pouco esse controle e conseguir entender muito mais que a gente precisa colocar as coisas no mundo e compartilhar e fazer isso com mais leveza e com mais fluidez, né, e com mais constância do que, de fato, achar que tá tudo perfeito, né? Buscar essa perfeição que, na verdade, não existe. Nunca chega, né? Então, isso é uma coisa que me vem. E outra coisa que me vem, assim, de recurso emocional que eu tenho buscado muito é aprender a conviver com o desconforto. Acho que esse é um aprendizado para a vida, assim, né? Como uma pessoa que é muito sensível e muito idealista e tudo mais, eu sempre tendo a buscar essa narrativa feliz, assim, né? E o desconforto, ele é fundamental, a gente olhar para o desconforto e conseguir sustentar alguns desconfortos, né? Em nome
de saber dizer não e de fazer as mudanças que são necessárias, né, é super importante, assim, eu lembro que uns meses atrás, assim, num exercício de escrita, né, veio um disparador, né, eu estava fazendo uma atividade de escrita em que a proposta era pensar sobre alguma lembrança que você tinha da época de escola, de quando você começou a escrever. Né? Então, essa era a proposta, Gente, né? eu não sou capaz de lembrar, eu acho. Quando você começou a escrever, assim, o que te vem de memória. E aí, uma coisa que me veio muito forte, assim, né? E olha como é curioso, assim, é que eu tinha um caderno de escrita na primeira série, assim, de redação. E aí, a primeira, segunda série. E aí, as minhas redações, assim, eu lembro de anos depois ter, né, pegado esse caderno para ver, todas as redações terminavam assim... e buscando um mundo cada vez melhor. Então, assim, olha que loucura, né? Ali eu já ia nessa linha idealista, que é super importante, ainda é um movimento meu, né, de buscar realmente acreditar no melhor das pessoas. Eu brinco, né, com as pessoas que eu sou do time de que todo mundo é inocente, mesmo que se prove o contrário. Então, eu busco defender o melhor das pessoas, mas, mesmo olhando para esse lado melhor, para esse lado idealista, para esse lado otimista, a gente precisa entender que sim, as pessoas carregam frustrações, as pessoas carregam, né, questões aí que vão gerar desconforto na gente, sustentar esse desconforto na linguagem da ficção, né? Reconhecer o conflito, porque não existe ficção sem, de alguma forma, ter algum nível de conflito. Reconhecer esse conflito e ficar com esse conflito é importante para o desenvolvimento. Então, isso é algo que eu trabalho continuamente em mim. Na contramão do que tu tá indo, eu penso que eu preciso trabalhar o meu inconformismo nesse processo de desenvolvimento. Na verdade, trabalhar o meu conformismo. Porque, assim, eu sou muito ativadora, né? Como eu mesmo me denomino e tudo mais. E, às vezes, eu acredito que eu me perco tentando ativar o que não quer ser ativado. E aí eu preciso ainda aprender a usar emocionalmente o conformismo como algo recursivo, tipo, desistir. Né? Pelo menos naquele momento, né? Ou daquele contexto, daquela pessoa, né? Porque não dá pra gente querer mais pro outro do que a própria pessoa quer para si. Sim. Né? Então, como eu acho que todo mundo parece comigo, que é sempre uma versão melhor de si mesmo, mas isso não é verdade. Tem gente que tá super feliz, de bem com a vida, e tá tudo bacana, sendo daquele jeito que eu, no meu julgamento, olho e falo, não é a melhor performance, tem muito mais para essa pessoa entregar, mas para a pessoa tá ótimo. Exato. E aí eu preciso trabalhar muito isso, viu? Porque isso daí para mim é algo que pega. E pensando em ativação, né? Qual você acredita que precisa ser, agora olhando para o mercado um pouco, olhando para os clientes, né? Um sentimento que a gente precisa provocar para gerar resultado no que a gente faz. No teu caso, você, né, especificamente. De bate pronto, para mim, eu diria curiosidade, né? Eu não consigo pensar em fazer qualquer tipo de movimento criativo e até um movimento de fato em relação a uma outra pessoa sem um sentimento genuíno de curiosidade, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Buscar, de fato, conhecer e olhar por trás e saber, né, quantas nuances tem ali, quais são as possibilidades, mesmo que a gente nunca consiga absorver tudo, trabalhar essa tentativa curiosa de buscar. Então, isso é a primeira coisa que me vem. E acho que um outro ponto, assim, um sentimento importante para fazer movimento nas organizações e que está muito conectado com esse olhar de curiosidade é um sentimento de humildade também, eu diria, assim, mas não a humildade no sentido de subserviência, né? Não nisso, assim,
mas humildade de reconhecer que a gente nunca vai saber tudo, né? De abrir espaço para coisas novas, né? O Pierre Levy já falava isso, né? Ninguém sabe tudo. Todo mundo sabe alguma coisa, né? O saber está contido no coletivo. Então, quando você se coloca nessa perspectiva da humildade, né? Manuel de Barros, que é um dos meus poetas preferidos, ele também falava isso, né? Que assim, no fundo, a gente precisa voltar para a infância, para a natureza, para essa conexão. E eu acho que, infelizmente, o discurso corporativo, muitas vezes, convoca uma narrativa muito mais de arrogância e de soberba nesse lugar de que eu tenho que provar que realmente eu estou naquele lugar, eu sou daquele lugar, do que necessariamente um olhar de pera lá, né? Como que eu posso estimular esse aprendizado? Assim, eu acho que a gente precisa ser mais curioso e mais humilde nesse lugar, assim, e eu vejo que essa lógica, né, muitas vezes do corporativo de estimular, né, essa arrogância de certa forma, essa convocação, muitas vezes, para uma história única, né, como eu falei. E eu digo muitas vezes para os clientes, assim, né, quando eles vão trabalhar, às vezes, com uma narrativa, em alguma construção, que a história precisa de tensão, né? Precisa de fricção, precisa de conflito. E se eu tô num movimento de arrogância e de soberba e de só contar o lado bom, eu não vou explorar essa fricção. E o que conecta é justamente a fricção, é o conflito. É essa lógica, né? Se a gente pensar em todas as histórias que a gente vê, essa lógica de, nossa, mas acho que não tá dando certo aqui, né? A lógica do erro, é isso que gera identificação. Né? Então, acho que a gente precisa ativar mais esses comportamentos na nossa dinâmica. E o que tu acha que impede as pessoas hoje de ativar isso? Será que tem a ver também com o que a gente ouviu lá no Innovation Week, essa dificuldade de lidar com a realidade? Esse lugar que quer ficar longe da verdade, porque é mais fácil viver ali algo... Acho que sim, mas eu acho que tem uma questão de medo também mesmo, né? É muito difícil você se fragilizar e você se vulnerabilizar. E aí tem um recorte, logicamente, aí de gênero, né? E de raça também, no sentido de que é muito mais difícil para algumas pessoas fazer essa vulnerabilização e se colocar muito mais nessa perspectiva vulnerável, porque existe, infelizmente, um movimento de dominação, de poder e de colonização que está inerente ao processo, assim. Então, eu acho que muitas vezes esse medo, né, ele acaba paralisando esse movimento de vulnerabilidade, de fragilidade, né? Uma dos insights que eu tive assistindo as palestras que a gente viu foi sobre esse lugar, né, de relações poderosas no sentido de produtivas só são possíveis quando o poder é suspenso, né? Então é muito louco, assim, o poder de uma relação máximo exige de nós a ausência de poder na relação, né? Na verdade, assim, eu vejo que a ausência de poder a gente nunca vai ter, né? Se a gente for de uma perspectiva, por exemplo, Foucault, né, ele vai falar que o poder, ele é uma rede, né, de relações. A diferença é que o poder, né, as relações de poder, elas sempre têm que estar pautadas numa possibilidade de contraponto, né? Tá. Se não tiver uma possibilidade de contraponto, né, assim, uma resistência do outro lado, não é poder, é dominação. Né? Então, para ter poder, tem que ter contraponto. Então, talvez tenha que ter uma suspensão da dominação. Talvez sim, do poder, assim, acho que, né, o que eles disseram lá é uma visão de suspensão do poder enquanto esse poder dominador, né? Sim. Mas, assim, sempre vão existir lógicas de poder, né? A diferença tá, de fato, em como é que a gente trabalha essa perspectiva de resistência, né, e de contraponto,
né, para olhar para isso de uma maneira mais igualitária, né? Eu gosto muito, eu falei do Foucault aqui, o Foucault tem um conceito de que ele chama de heterotopia, né? O que é essa heterotopia? Essa heterotopia é aquela questão, é aquele lugar, não lugar, assim, é aquele lugar que convoca a gente a olhar para uma outra, para um outro caminho, para uma outra perspectiva, assim, né? E eu acho que a gente precisa disso, assim, né? Enxergar rotas de fuga, enxergar linhas de fuga, possibilidades novas, né? de subversão, né? Possibilidades de fazer diferente, né? E esse olhar para a narrativa e olhar para as emoções, essa sensibilidade para as emoções ajuda a gente nisso, né? A enxergar outras possibilidades, né? Muito bom, né? Pena que acaba. Muito rápido, né? A gente tem que ir fechando. Mas assim, se a gente pudesse resumir nessa conversa toda e a conexão entre narrativa e sentimentos, emoções e tudo mais, acho que talvez a primeira coisa que a gente vê olhando para a narrativa, inclusive conectando com performance, é que a narrativa que você tem sobre os seus sentimentos define como você usa os seus sentimentos, Sim, né? sim. Em boa parte. Ou como a gente desperdiça. Ou como desperdiça, sim. Né? E a importância de buscar contar histórias diferentes e narrativas diferentes a partir desses sentimentos, né? Então, como é que eu posso nomear de uma forma diferente e contar de uma forma diferente o que eu tô sentindo, né? Para mim entra aqui como um segundo aprendizado. Quem não tem linguagem para o que sente não consegue mover o que sente. Fica mais difícil, né, quando a gente não traz. E fica nem só consegue, no corpo. E nem consegue pedir ajuda. Eu acho que isso é outro ponto também, aquele né? sentimento fica girando ali, e aí vira, muitas vezes, indecisão, que vira desânimo, que vira desistência. E uma vez que você nomeia e tenta explicar e acha uma maneira de narrar o que você está sentindo, as pessoas se identificam muito mais com você e fica muito mais fácil de construir essa inteligência coletiva e essa troca para uma narrativa melhor, né? Que é o terceiro ponto, assim, né? Nomear talvez seja realmente o primeiro ato de performance, né? Do que a gente pode fazer com o que a gente sente. Bem interessante, hein? Muito bom. Adorei. E para a gente fechar aí sobre a tua perspectiva, o que você pode dizer para as pessoas, né, em relação a toda essa conversa que vale a pena ela, de repente, dar como um primeiro passo? E como elas podem te encontrar, como você pode ajudá-las com tudo que você faz? Olha, acho que um primeiro passo, assim, é de fato se abrir, exercitar muito essa abertura dessa curiosidade, assim, né? Eu gosto muito de uma ideia, né, de que a gente precisa exercitar tanto as explorações, assim, intencionais, né? Então, eu tô com um desafio, por exemplo, na área, sei lá, de liderança. Eu vou buscar conteúdos de liderança, né, intencionalmente, de uma maneira mais fechada, mais dirigida, mas a gente também tem que exercitar explorações abertas, né, sobre as coisas, assim. Então, se deixar, de fato, afetar e buscar referências, histórias, palavras que não necessariamente tenham a ver com aquele ambiente e buscar fazer conexões, né? Metáforas, analogias, assim, se provocar nesse lugar, assim, né? Acho que não é à toa que normalmente as pessoas falam, nossa, quando eu vou viajar, eu volto cheia de ideias, né? Ou, eu vou num museu, eu vou num espaço de arte, né? A arte me nutre muito nesse lugar. Me vem um estalo de algo que a princípio não tinha nada a ver, né? Porque o cérebro precisa desses movimentos, né? A gente viu também no São Paulo Innovation Week Suzana Herculano falando da inteligência como flexibilidade comportamental. Então, se eu não exercitar essa flexibilidade comportamental, vai ficar rígido, né? Fica rígido e eu não movimento. Então, a minha sugestão seria exercitar mais, como você diz, essas novas circuitarias. Criar novas circuitarias, se expor à criação de novas circuitarias. Sim, né? De uma maneira aberta, de uma maneira curiosa, de uma maneira vulnerável nesse sentido. E em relação a como me encontrar, né? As pessoas podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn, pelo Instagram, né? Eu trabalho muito com mentorias nesse sentido de narrativa e de comunicação, um trabalho que
que eu tenho feito, além de palestras e treinamentos, assim, e podem me procurar, conversar comigo, vai ser um prazer Instagram? contribuir. Sim, LinkedIn, Instagram, estou à disposição. Muito bom, minha gente. E se você ouviu esse episódio, assistiu a gente e sentiu que tem uma narrativa sobre você mesmo, que está te limitando, tá ali, né, te deixando confinadinho, mas que você verdadeiramente quer mudar esse estado e permitir alcançar aí melhores versões de você mesmo, gente, isso não foi de bobeira, isso foi realmente intencional. É exatamente com isso que a gente quer finalizar esse episódio. Faça um movimento a partir desse nível de consciência novo que você começou a ter acesso ouvindo aqui. Não fica parado, não fica, que legal, foi bonito, como elas falam bacana. Não, o que você vai fazer com o que você ouviu e principalmente com o que você sentiu. E se precisar da nossa ajuda, você encontra a gente nos nossos Instagrams. Será um prazer estar com você nessa jornada aí de ativar um movimento para performance. Isso aí, como você disse, né? Se você pode sentir, você também pode fazer, né? Exatamente, né? Sentiu, faz. Boa. Até o próximo episódio, gente.